Porque o exercício que eu passei para vocês, né, eu tenho duas palavras, a palavra A e a palavra B, e aí cada palavra dessa tem 2 bits, e a pergunta que eu fiz é, né, fazer um circuito que compare, né, tenha 3 saídas. Saída quando A menor do que B, A igual a B e A maior do que B, né? Então, nós fizemos, inclusive, assim, o primeiro aqui, ó, que foi exatamente quando A fosse menor do que B. Aqui a gente fez colocamos essas células aqui do mapa de Carnot aqui, e aí lá no PowerPoint a gente chegou na equação de A menor do que B, né? E, então, no caso, quem estava falando comigo era o Wesley, né? Isso. Você pode apresentar? Quer botar só para a gente ver aí, ó, o que você fez? Só um minuto que eu estou tendo um problema aqui. Tá bom, beleza. Enquanto isso, pessoal, eu vou abrir aqui. Tá? Vejam, o que encontrar aqui as equações, você vai colocar aqui esses bits no mapa de Carnot, né? E você vai fazer a simplificação, ou seja, o agrupamento. É coisa que a gente vai estar discutindo hoje aí, inclusive mais essa questão do mapa de Carnot. Pronto. Professor, eu fiz as equações para cada quadro desse, mas eu não simplifiquei as equações. Eu não Tudo bem. Você pode apresentar aí. Pode compartilhar a sua tela. Professor, só teve dúvida no mapa de Carnot quando A era igual a B. Não sei como simplificar daquele jeito. Desse jeito aí que o Wesley mostrou agora, o meu ficou. Sim, a gente vai olhar. Vamos discutir. Sim, estamos vendo aqui. Pronto. Esse aqui é o circuito para o quadro que o senhor fez na aula passada. Certo. Eu coloquei aqui o negativo para A1 e A0, que é o único que tem a negação na equação. Aí eu chamei X, esse primeiro termo, que era a negação de A1 mais B1. Peguei a negação de A1 mais o B1. Y eu chamei a negação de A1, A0 e B0, que é esse segundo O aqui. A1, negação, A0 e B0. E o terceiro end foi o terceiro O aqui, que é a negação de A0, B1 e B0. Aí, para achar essa equação, eu agrupei esses 4 termos, olhei qual era o que não alterava, no caso era B1, e A1. Só que A1 era 0, então ele fica a negação. Aí depois eu olhei esse termo aqui, que o B0 não varia. B0. O A0. Não, espera aí. Eu acho que eu errei aqui nesse daqui. Nesse caso aqui era para ser só B0 e A1, né? Tira o mouse aí. Não fica assim mesmo, eu acho. O meu ficou. B0. A1 linha, A0 linha e B0. Ah, é porque só tem uma linha aqui. No caso, os dois ficam. Porque A1 linha, A1 e A0 não varia, fica barrado eles dois. Mantém a linha. Aí esse daqui eu fiz com o de cima. Exatamente. Aí ele circula, aí você cai fora o A1, porque o A1 era na primeira linha 0, depois na última é 1. Então ele cai fora, fica o A0 barrado. No segundo quadro, ele ficou 4 termos, para cada termo ele multiplicou o A0, A1 e o B0 e o B1. Uhum. E onde tinha 0 eu coloquei negação. Uhum. Só que o circuito ficou bem grande, porque ficou 4 ends e um ou para cada um deles.
O meu quatro ficou desse entradas. jeito também. Uhum. Tá. O terceiro é mais ou menos igual ao primeiro, porque ele muda, ele vai trocar as negações. Onde era A1, negação ficou A1, e onde era B1, ficou B1 negação. No caso, ele pega a mesma equação e só muda a negação, ele inverte. Uhum. Porque o circuito é invertido. O circuito está aqui. Uhum. Eu fiz em um site que dá para desenhar um circuito online. Vou mandar o link. Bota aí no chat para o pessoal discutir. Se quiser, eu posso mandar o arquivo do circuito também já desenhado. Pronto. É. Mas acho que só dá para mandar por e-mail. É. Eu fiz em um site também, mas o meu não deu para desenhar tão bem assim, não. Pegar, tipo, um bicho desde 3 entradas. Aí eu não sei como é que simplifica essas equações aqui. Uhum. Para simplificar o circuito. Pronto. É o que a gente vai estar discutindo. Viu? Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Vamos voltar aqui a discutir aqui. Pessoal, vamos ver aqui, fazer aqui a lista de presença. Vou compartilhar minha tela. Vamos lá. Então, alunos, lançar frequência. Hoje, dia 28. Então, vamos lá. Diego, tá aí, né? Presente. Beleza. Acho que Évila não entrou ainda. A João Vitor. Presente. Tá aí, né? Depois tem o José Divan. O Nelson tá falando que tá com estabilidade aí, né? José Divan, acho que não entrou. Aqui. Depois tem o Lucas. Tá por aí? Marcos, tá? Presente. Beleza. Mona Lisa, eu acho que não entrou ainda, né? Nelson. Estou aqui, professor. Depois temos o Pedro Gustavo, que acho que também não entrou. Rodrigo. Aí depois tem Wesley e Ícaro. Eu acho que os dois estão ali, né? Presente, professor. Presente. Beleza. Vamos lá. Pessoal, só até informando, eu há pouco tempo coloquei aqui para vocês, além do link, tá? É interessante que vocês vejam essa notícia que eu coloquei aqui, porque elas têm uma espécie assim de revisão aqui, ó, de mapas de Carnot e tal. Então, eu coloquei um drive, tá? Esse drive aqui, ó. Vou abrir aqui para vocês. Então, ele tem, no caso aqui, ó, 3 apostilas, né, que são relacionadas à eletrônica digital, essa parte parte que vocês podem baixar aqui, tá? São apostilhas abertas e vocês vão poder, para tipo exercício de revisão, dar uma analisada aí, tá? E aí, ó, tem também esse material, aqui, ó, eu também embaixo, PowerPoint, capítulo 3 e 4 do TOSSE, tá em outra pasta, também tá acesso aberto, tá? Então, aqui é o PowerPoint do capítulo 3 e PowerPoint do capítulo 4, tá? Que é exatamente, a gente está estudando em cima do livro do Vahid, mas o TOSSE, ele tem materiais também bons, e principalmente com vários exemplos, né? Tá bom?
E, além disso, eu coloquei 2 aulas, né, complementares, tá? Então, por exemplo, síntese de circuitos com mapa de Carnot. Então, tem esse link aqui, uma aula de 20 minutos, lá da Univesp, tá? E também parte de coisa que a gente vai estar discutindo hoje, ó, MUX, decodificador. Então, tem uma aula lá também, que é a aula 9, lá dessa disciplina, circuitos lógicos, lá da Univesp, está aqui o link também. É uma aula também de 20 minutos, e os vídeos, né, é interessante. Basicamente, isso aqui, ó, esse material que está aqui também tem muita coisa que vem lá do TOSS, tá? Então, exemplos e tal. Então, são materiais que são importantes. Inclusive, faço até um parênteses aqui, em 2013, eu visitei a Universidade de Nova York, né, na área de computação, e aí com um colega meu, ele é brasileiro, mas o cara tinha PhD pelo MIT, era professor lá do Instituto de Computação. Colegas dele, por exemplo, o cara que era vizinho à sala dele era o Yann LeCun. Yann LeCun, para vocês terem uma ideia, é o responsável pela inteligência artificial lá na Facebook. Tá? É um inventor, é um dos inventores do que o pessoal chama das redes profundas, né? Os transformers, né? E então, o que é que o meu amigo lá, mostrando a sala de aula, disse: olha, eu não dou mais aula teórica, né? Aqui a gente passa os material para os alunos, a gente passa os links de vídeos, tal, e os materiais, os alunos estudam em casa, e aqui na sala de aula a gente faz grupos para que os alunos resolvam os exercícios, né? E a gente possa acompanhar exatamente a discussão da resolução dos exercícios, porque é um tempo extremamente rico essa resolução, porque a teoria, né? Você pode assistir um vídeo desse aí, do mapa de Carnot, como é que faço uma simplificação de uma tabela verdade com o mapa de Carnot. Então, você assiste um vídeo lá. Então, agora, o que é muitas vezes mais complicado é exatamente colocar a mão na massa, né? É pegar um problema, resolver e discutir muitas vezes. Por exemplo, um colega estava mostrando aí, disse: olha, eu fiz aqui, não fiz simplificado. De repente, outro aluno fez de uma forma que simplificou e conseguiu. Então, essa discussão dos caminhos, eu usei um software para fazer o desenho, aí o outro usou outro. Tá? Então, essas discussões de ordem prática que são muito ricas, né? Porque a teoria está aí disponível, né? Tudo bem? Então, é uma das coisas que, inclusive, eu estou pensando que na quarta-feira a gente faça uma jogada dessa. Eu vou passar um exercício, a gente faça uma discussão sobre exercícios, tá? Porque a gente pode, inclusive, assim, eventualmente, uma ou outra aula, a gente pode ser, pela essa forma que nós estamos fazendo e pela resolução que a universidade nos colocou, né, no ano passado, com esse ensino remoto, parte da carga horária pode ser feita, inclusive eu designando vídeos para vocês assistirem também, e exercícios, né? Eu acho muito importante a gente discutir os exercícios, que isso aí que agrega, vamos dizer assim, a como chegar numa solução final, né? Como a gente fazer os passos, porque às vezes a gente está aqui escutando, o aluno está assistindo pelo celular, e aí depois, como é que ele vai pegar um exercício que eu passei, um projeto, alguma coisa, e realmente chegar na solução final, né? E isso é que é importante, né? Essa discussão também do exercício, tá? Beleza, então, uma coisa interessante aí, que o colega tinha falado aí, vejam, esse circuitinho aqui, ó, que deixa eu entrar aqui no Excel. Né? Olhando aqui para o nosso problema, que eu tenho A menor do que B, A igual a B, né? Se você olhar direitinho aqui, ó, 0, 0, 0, 0, né?
aqui, quando A é igual a B, ó, né? É porque o zero, essa palavra vai ser igual a essa, não é verdade? Né? Então, ó, É. vai ser, ele vem aqui, ó, 0000, tá aqui, ó. Vem o 1 para cá. Assim como essa outra aqui, ó, vai ser 0101. Aqui. Então, ele vem bem para cá, ó, 0101. Assim como essa outra aqui, ó, que é a 1010, aqui ela, que é essa última aqui, e assim como essa aqui, ó, que é o 11, né? Deu isso aí, ó, que é exatamente como foi, né, estava sendo apresentado aí, né? E aí, ó, se você for olhar direitinho, nós temos portas que podem fazer isso aí, ó, né? Por que pareça, essa aqui seria uma das soluções, vamos dizer assim, simplificadas aí, né? Caneta aqui. Que, veja, quando o A0 for igual ao B0, né, que são duas, como é que funciona essa porta do ou exclusivo, né? Eu pensei nessa resolução aí também, mas só que no site que eu desenhei o circuito não tinha essas portas. Sim, tudo Aí bem. fiquei limitado. Uhum. Pronto. Quando eles forem iguais aqui, vai dar quanto aqui? No ou exclusivo. Quem se lembra? Quanto for igual é verdade, quanto for diferente é zero. No caso, isso Contra, aí é exatamente, porque contrário. o ou exclusivo, que é assim, né? Ó, ele, exatamente, quando o A e B foram diferentes, se forem diferentes, dá 1. Se forem iguais, dá 0, certo? E aí ele foi colocado essa porta aqui, ó, que é o, vamos dizer assim, é o NOR, que aí, para que seja verdade aqui, todas têm que ser 0 aqui, né? Nessa entrada aqui, tudo tem que ser 0. Então, veja, quando A0 e B0 forem iguais, isso aqui vai dar um 0. Por quê? Né? A1 e B1. Né? Quando forem diferentes, né, vai dar 1. Mas eu não quero que dê 1, porque eu quero que apareça aqui só zeros aqui. Né? Então, é uma das formas de você usar. Né? Aqui, ó, no caso, o A1 é a mesma coisa. Então, quando o A0, quando isso aqui for, por exemplo, 0 e esse aqui for 0, ou quando for 1 e 1, né? Quando eles forem iguais, isso aqui vai dar um 0. Né? Do mesmo jeito aqui, ó, todos eles aqui, o A2, B2, o A3, B3. Então, quando todos forem iguais, 0, 0, 0, for tudo igual, né? Aqui, vai tudo 0. Aí esse NOR, aqui, ele precisa que todo mundo esteja 0 na entrada para ele dar 1 lá na saída, tá? Olhando lá, no caso aqui, ó, o NOR, A, NOR, B, ó, ele só dá 1 quando as entradas são 0, né? Tá bom? A gente discutiu aqui algumas portas. A gente colocou aqui, né? A gente falou aqui do caso da NOR, aqui, ó, todo mundo quando for 0, ó, ele vai dar 1 aqui, ó, tá vendo? Veja que, inclusive, pessoal, no slide 41, tem exatamente essa solução aí, ó, né? Você pode colocar do jeito que a gente colocou aqui, que é colocar o XOR, né, que a gente chama o XOR, que é o XOR, e depois colocar o NOR, né, ou fazer essa jogada que está aqui, ó. Você pode colocar o XOR invertido, né, o XNOR, tá vendo aqui, ó? O XNOR, né? E aí você, em vez de colocar o NOR, né, aqui na saída, você vai fazer uma espécie do AND, né? Então aqui, ó, no caso do XOR, o XNOR, né, que isso aqui é um XNOR, né? É o contrário daquela lá.
tá? Essa aqui, ó. Por quê? Porque tem essa bolinha aqui, então ele inverte, né? Então ele vai fazer como, ó? O XNOR. O XNOR é o operador que a gente chama coincidência. Quando as entradas forem iguais, ele vai dar 1. Né? O XNOR. Quando forem diferentes, ele dá 0. Né? Aqui, ó. Então, o que é que o cara fez aqui? Ele pegou, quando A e B forem iguais, isso aqui vai dar 1. Quando aqui A1 e B1 forem iguais, aqui vai dar 1. Quando A2 e B2 forem iguais, dá 1. Se todo mundo, A2, A0 igual a B0, A1 igual a B1 e A2 igual a B2, então é todo mundo igual, fazendo o AND, ó. Se isso aqui é igual, é verdade, é tudo verdade, aí ele gera lá a verdade no final. Então, esse operador de igualdade, né, que está aqui, ó, na nossa planilha aqui, que é A igual a B, né, pode sair desse circuitinho aqui, tá? Ou, né, desse outro que a gente falou aqui, colocou aqui em vez o XOR normal e um NOR na saída, tá? Tudo bem? Sim, professor. Então vamos lá. E aí faltou só esse último aqui, né? Ó. Deixa eu ver se eu tirar isso aqui. Então faltou só esse finalzinho aqui, ó. Quando A for maior do que B, então eu tenho que pegar esses bits aqui, ó. Tem uns 6 bits que são verdadeiros, né? Então vamos lá. 0, 1, né? O A0 e A1 e A0. Esse cara aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui. Pegando esse cara aqui, está em amarelo, ó. Qual é o endereço dele, né, nesse meu mapa de Carnot, então? É 0100. Então, A0, A1 e A0, que é 01, está aqui, e 00B aqui. Então, é exatamente essa conexão aqui, essa célula aqui. Então, esse cara veio para cá. Esse outro aqui, ó, vai ser 1000. Então, eu tenho que olhar no A1 e A0. 1000. Peguei esse cara. Esse outro aqui, ó, o terceiro, vai ser 1001. Então, 1001. Esse outro aqui vai ser 1100. Então, eu venho para cá, ó, 1100, tá aqui. Né, esse aqui já foi. Depois temos 1101. Professor, Oi? esse aí o senhor trocou nesse 100, o 1 é A1. Ah, tá aqui, tá aqui. Pronto. Tá vendo? Ó? Foi bom para a gente discutir exatamente assim, ver, ó. Eu estava comparando aqui com o meu aí, eu pensei. Exatamente. Eu vi que tava o bloco aqui, né? Então, mas é isso aí. Obrigado. Ó, esse cara aqui, ó, quem é? É o A1, A0 valendo 1. Aí eu tenho que ir para a linha aqui, ó. A1, A0 tá nessa linha aqui. E o B1, B0, que são as colunas, né? Valendo 00. Então, é 100. Então, é a união dessa linha com esta coluna aqui, que quebrou aqui. Né? Aí dá exatamente esse 1zinho aqui vem para cá. Beleza, vamos lá. A outra, ó, 1101, linha 1101, tá aqui o cara. Já foi esse. Falta só esse último aqui, que seria 1110. A linha 11 e a coluna 10, que está aqui, esse outro lado. É bem parecido com esse, como a gente estava discutindo, é quase como esse aqui espelhado para o outro lado, né? Porque, se você olhar, aqui na coluna, na diagonal, está o igual, aqui é quando A é menor do que B, ó. E se você pegasse essa matriz aqui, fizesse uma espécie de rebatimento para o lado aqui, para baixo da diagonal, encontraria exatamente isso aqui, não é? São os bits que estão faltando aqui para
Se você juntar esse aqui com esse, o que está sobrando é esse outro aqui, tá? O circuito ficou praticamente um mês, só mudou as entradas. Uhum. Eu já vi até gente fazendo circuito assim, como se não for menor do que B nem for igual, então vai ser maior. Ou seja, o cara fez até uma espécie de pegou a saída desse circuito aqui de menor e igual e fez uma espécie de lógica assim, para não precisar fazer o circuito todo, sabe? Fez uma espécie de adaptação, tá? Mas vamos fazer aqui o mapa de Carnot para que a gente discuta e depois eu vou abrir lá o TOSS para que a gente possa diminuir isso aqui. Vamos lá. Então, ó, falamos que para o mapa de Carnot, pessoal, eu vou fazer agrupamentos de 2, de 4, de 8, né? Tem que ser um múltiplo de uma potência 2 elevado a alguma coisa, né? O tamanho dos blocos, tá? E eles têm que permanecerem, né? Os bits, eles têm que estarem contíguos, né? Juntos, né? Agrupados, né? E de uma forma que a diferença entre uma célula e outra seja só de um bit, eles têm que estarem vizinhos, né? E aí a gente parte aqui procurando o máximo agrupamento possível, né? Sei lá, vamos ver, tem um agrupamento aqui, sei lá, de 8, não, né? Porque na realidade só temos 6 bits aqui ao todo, né? Então, qual é o maior grupo possível aqui de quadrados ou retângulos ou colunas ou linhas, né? Quadrado 4. Pronto, esse aqui, né? Ó. Isso. Beleza. Aqui, pessoal, aí pronto, vamos dar conta desse bloco. A gente tem que olhar aqui, o que é que está mudando nas linhas e nas colunas, né? A gente está vendo aqui que está mudando aqui um bit nas linhas, o bit da direita, que é o bit A0, ó, ele está mudando, ele era 1 e foi para 0, então ele vai cair fora. E nas colunas, você está mudando o bit também da direita, que seria o B0. O que é que ficou constante aí? O A1 era 1 e continuou sendo 1, né? E o B1, que era 0 e continuou sendo 0, né? Porque esse aqui mudou, ele continuou sendo 0. Então, desse bloco aqui, ó, vai cair fora o B0, ele sai, e o A0 também sai. Aí fica A1, né? Mantém o A1, A1 está valendo 1, então ele não fica barrado. Agora, o B1 era 0, continuou 0, ele vai entrar aqui, B1, e vai ter que entrar barrado por causa que ele tem valor 0. Tudo bem? Tudo sim. Beleza. E aí, ó, existem outros bits a gente resolver? Tem, né? Então eu tenho que colocar aqui um OU, né, para complementar aqui. E aí, ó, eu posso reutilizar um bit? Pode. Eu poderia agrupar aqui esses, sei lá, esses aqui, ó. Não posso fazer um de 4 também, que está faltando aqui, né, esse bit. A única coisa que eu posso fazer aqui seria um agrupamento aqui de 2. Né? Nesse agrupamento aqui de 2 bits, o que é que está acontecendo aqui? No caso, a gente vai ver que essa linha aqui, ó, né? O A1 ele era 0, foi para 1, então o A1 vai cair fora, vai permanecer o A0, que está valendo 1. Então, o A0 ele continua. Como ele está valendo 1, então ele permanece sem ser barrado. Agora, o B1 e B0 está fixo a coluna aqui, então vai lá, vai ficar Barrado. B1, os dois barrados, exatamente. B1, B0 barrados. Beleza. Agora, ainda tem uma condição lá, que é verdade, né? Então, tem que colocar mais outro ou, né? E aí, ó, se você olhar direitinho, esta célula aqui, ela é vizinha dessa. Tá? Dos 4 bits aí, só uma variação de 1 bit. Então, eu posso fazer isso aqui, assim, ó. Agrupar esta da direita aqui, da direita com a da esquerda aqui, porque ele é como se ele circulasse. Se a gente olhar direitinho, aí a gente está fixo aqui nessa linha, está fixo. Então, A1,
e A0, eles estão fixos, né? Aí. E aí, como eles valem 1, 1, então não vai ser barrado, e fica do jeito que está aqui. Agora, da primeira coluna aqui para a última coluna, o que está mudando aqui, ó, se você olhar direitinho, é o B1, que aqui era 0 e aqui ficou 1. Então ele cai fora. O que vai ser fixo é o B0, que era 0 aqui e continuou 0 aqui. Então, B0 barrado. Opa, corrinho aqui. B0 barrado. Vejam, se vocês quiserem ainda, daria até para fazer ainda alguma coisa, assim, por exemplo, colocar A0, B0 barrado, ó, porque você tem esse termo aqui, ó, esses dois termos, colocariam eles em evidência e ficaria dentro de um parênteses B1 barrado ou A0, né? Mas não dá para trabalhar, dá para fazer alguma coisa ainda algebricamente, mas praticamente a função ficaria alguma coisa como essa aqui, né? Tudo bem? Tudo. Professor, Pronto. então quer dizer que no caso, fazendo essa tabelinha do mapa de Carnot, ele já entrega a função já simplificada? Uhum. Certo. Ela entrega simplificada, né? Se você conseguir usar das regras que a gente vai estar discutindo, eventualmente, como disse a vocês, pouca coisa pode melhorar aqui, né? Aqui esse termo aqui, A1, vamos dizer assim, ó, A1, B1 barrado, não mudaria muito. Podia talvez aqui colocar, ó, ficaria aqui o A0 e B0 barrado, sei lá, A0, B0 barrado, aí poderia ficar assim, alguma coisa como B1 barrado, ou está sobrando aqui o A1, né? Uma coisa assim, né? Mas você vê que no final das contas, no termo de portas, você vai ter que ter aqui, ó, você tem aqui uma porta end tripla, uma outra end tripla, uma end dupla, você tem 3 portas e Tá 2 ous. uma mais, né? Hã? Nesse caso aí, tá usando uma mais se fizer essa simplificação. Pois é, aqui a gente estaria usando, ó, uma end, a gente estaria usando 2 portas ou, aqui tem uma porta ou, outra porta ou, então lá vai 2 portas. Aqui tem um end aqui, outro, e um end triplo, né, que você poderia estar usando, cairia talvez para 4 portas, né? Mas é muito pouca coisa, né? Não seria tão significativo, tá? É praticamente o mapa de Carnot, quase ele já entrega a resposta final, tá? Então, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou, antes de entrar em decodificadores, deixa eu ver se eu entro aqui no... Esse material que eu passei para vocês, ó, tem lá, então, esse slide aqui, ó, tá? Que é o capítulo 3. Essa parte aqui a gente já discutiu bem, pessoal, que é exatamente falar, por exemplo, o circuito, ele tem entrada, saída, se tem 2, aí a tabela são de 2 variáveis, tal, uma saída, uma tabela para 3 variáveis e uma tabela para 4 variáveis. 4 variáveis, o número de linhas vai ser 2 elevado a 4, vão dar as nossas 16 linhas, né? Isso aqui a gente já viu, tá? Aqui ele está mostrando, ó, vai mostrar porta OU, tá? Aqui uma OU tripla, ó, com 3 entradas, tá? Aqui ele está mostrando uma aplicação da porta OU, tá? Seria o seguinte, se você tivesse, ó, a questão aí do comparador que a gente estava até discutindo, ó, o comparador, eu posso ter, quando eu jogo lá 2 variáveis, né, aqui, por exemplo, seria uma pressão, né, um transdutor, ele vai obter uma tensão, por exemplo, uma tensão associada, e aí você pode ser colocar traduzido em números, né? Você tivesse ou pode ser simplesmente isso aqui, se for um comparador, vamos dizer assim, analógico, então você teria uma tensão da pressão atual do sistema e uma pressão referência, que seria o máximo, por exemplo, uma temperatura
do sistema e uma temperatura também referência. E aí, por exemplo, essa saída do comparador, se ele fosse, por exemplo, aqui maior, se a temperatura fosse maior do que a referência, que seria a temperatura máxima, por exemplo, 80 graus, o motor tem que trabalhar a 80 graus, e a pressão, sei lá, a 5 bar. Então, você colocaria essa tensão associada à pressão máxima aqui e a temperatura, a tensão, e aí um sistema, se isso aqui for maior, estiver maior, ou se a pressão ou a temperatura, uma das duas estiverem, né, dando positivo aqui, a pressão for maior, o alarme teria que disparar, né? Uma das duas condições. Então, ele está só mostrando exatamente a questão do ou, né? Porque o ou, se uma das condições de entrada forem verdadeiras, a saída vai ser verdadeira. No caso do AND, todas as condições têm que serem verdadeiras para a saída verdadeira, né? Então, o ou aqui é bem adequado para se a temperatura estiver maior do que a referência ou a pressão estiver maior do que a referência, dispare o alarme, tá? É só aplicações aqui do ou, tá? Aqui, olha, entra no AND. Então, essa parte aqui, ó, como eu disse a vocês, ó, inversor. Isso aqui a gente já viu, já discutiu, tá? São as propriedades, ó. Aqui ele está mostrando aqui que aqui é no caso aqui do ou, e ele está colocando aqui o inversor na saída. Então, é o ou, ó, com essa barrado aqui, exatamente devido aqui ao inversor, tá? Aí aqui a gente já também fez algumas discussões. Então, você tem aqui um circuitinho, 4 variáveis, aí você vai caminhando no circuito, ó, A com D, ó, A mais D, aí ficou aqui, passou pelo inversor, A, o D barrado, tá? Então, aqui é outro, ó, eu não sei se a gente discutiu nessas aulas nossas, mas ele tem esse circuito, ó, tem um inversor, você tem um AND aqui, você tem um segundo AND, tem outro inversor e um OR. Então, veja que aqui, quando ele coloca essa entrada aqui, ó, né, o circuito dessa saída aqui, se você for obter direitinho, vai dar alguma coisa como essa aqui, tá? Vai simplificar e vai te gerar uma espécie assim de A barrado, B, C, A barrado novamente, que aí, pela propriedade da idempotência, né, uma variável duas vezes você elimina, tá? Aí você tem essa saída aqui, que é praticamente A barrado, B, C, D barrado. E aí ele colocou uma condição de entrada aqui, ó, o A valendo 0, B valendo 1, C valendo 1 e o D valendo 1. Né? E aí você faz o encaixe aqui, né, para ver se vai sair 0 ou 1. Então, basicamente, né, você tendo aqui esse A barrado, o que vai encaixar aqui nessa situação para ter uma saída 1, para dar uma saída 1 aqui, seria exatamente os 4 bits tinham que ser desse jeito aqui, ó. O 0, 1, 1, 0. Que aí, na hora que você colocasse aqui o 0 em A, aí ele ia ser invertido e ia ficar 1. Ia ficar A barrado, daria 1. Né? O B tem que valer 1, o C valer 1 e o D valer 0. Esse padrão aqui, ó, né, se você encaixar ele nessa função, aí ele vai, né, porque A barrado, isso aqui é um AND, né? Aí ele vai te gerar 1 na saída. Qualquer outro vai dar 0. Tudo bem, pessoal? Sim, professor. Né? Aqui esse barrado aqui e esse barrado aqui em cima do A. Então, ele está aqui nesse caso aqui, nessa figura 3.7, ele está mostrando, pessoal, na realidade, que são dois circuitos, são equivalentes, assim, né, praticamente. Na realidade é porque ele já chegou com as equações aqui, tá? Já chegou A barrado BC, né? Como é que você montaria A barrado BC? Você tem que pegar o A, né, passar aqui pelo inversor para ficar A barrado, BC, fazer o AND aqui deles, ó, para ficar assim, A barrado, BC.
E aqui o ou está associado exatamente a essas somas aí, ó, essas duas somas. Ele está somando 3 termos, tá? Aqui é mapa de Carnot, tá? Mapa de Carnot, exatamente aquele que a gente discutiu na aula passada. Isso aqui foi o slide da aula passada, está na aula passada. Tá? Deixa eu passar um pouco mais para frente aqui. Aqui ele está só mostrando, pessoal, que aqui ele tem aquela propriedade de De Morgan, tudo, e a propriedade, na realidade, é o barrado duplo, porque aqui ele está barrado, e aí passou pelo inversor, então ficou barra dupla, aí a barra dupla cai fora. Tá? Que aqui a bolinha é a mesma coisa do inversor, tá? Isso aqui são os slides, eu disponibilizei para vocês, tá lá no link, no SIGA aí, tá no Drive aí, vocês podem obter lá isso aí. Esse aqui é do capítulo 3, tá? Aqui são propriedades, ó, propriedades de booleanas, né? Que a gente já discutiu. Qualquer coisa vezes 0 vai dar 0. Qualquer coisa vezes 1 dá a própria coisa. Uma variável vezes ela mesmo dá a própria variável, que é aquela propriedade da idempotência. A variável vezes o inverso dela dá 0 e por aí vai. Tá? Então, as propriedades de booleanas. Tá? Aqui ele mostra alguns circuitos, a gente colocou naquele dia, deixa eu descartar aqui. Deixa eu ver se eu apago aqui. Ó. Então, a gente também já discutiu, né? O 7400 é um circuito que tem 4 portas NAND, né, internas. O 08 ele tem portas AND e o 32 tem portas OR. Né? Tá? Aqui é uma nomenclatura do livro que é interessante, porque veja que ele está pegando esse circuito aqui, ó, que é o 7432, tá? Olha só. E aí ele precisaria implementar, no caso é a 7408. Olha o que é que ele está fazendo aqui, ó. Ele tá fazendo 2 ends, ó, 2 ends, tá? 2 ends. E está fazendo um OR aqui no final. Então, ele está usando, ó, qual é essa porta aqui? Ele vem do circuito 7408, está aqui. E aí, ó, ele está usando, colocando a variável A no pino 1 e o B no pino 2, né? Eu estou colocando minha variável A aqui no pino... Opa, o A, na realidade, está entrando aqui no pino 1, o B está entrando aqui no pino 2, né? E está pegando a saída desse end aqui, ó, no pino 3. Né, ó. Olha aqui, o pino 3 é a saída, tá? Está pegando a variável C e a variável D, está colocando nas entradas 4 e 5 aqui, ó. Então, tem a variável C, ele está colocando aqui no pino 4, a variável D, ele está colocando aqui no pino 5 aqui. E está coletando a saída, né, desse end aqui, que é o pino 6. Tá? Ó, pino 6. Vejam, o pino 6 é a saída do end. Né? Mas vai ser a entrada para esse outro circuito, que é o OR, né, que é o 7432, está aqui ele. Ó. Vai ser, se a gente chamasse isso aqui de X, isso aqui de Y, tá? Ele vai jogar aqui no pino 1 e no pino 2. O X no pino 1 e o Y no pino 2. Tá? É como se eu pegasse esse pino 3 aqui, ó, que é a saída do primeiro end, e jogasse aqui no pino 1. E essa saída aqui, o pino 6 aqui, ó, e vou jogar aqui no pino 2 aqui. E estou coletando a minha saída mesmo desse circuito aqui, né, no pino 3 aqui desse CI aqui, ó. O pino 3... essa saída aí, ó, X igual a AB mais CD. Ele está coletando aqui nesse pino aqui. Entenderam aí o uso desses dois CIs aqui? O que está faltando aí seria você colocar o VCC, o Terra, né? Mas, por exemplo, se eu chegasse para vocês e disse, olha, implemente
essa função aqui, ó, uma função lógica lá no Tinkercad. Então, vocês iam ter que pegar lá um CI 7408, um CI 7432, fazer essas conexões com fios e colocar lá também um deep switch lá, que tinha as 4 chavinhas lá, né? As 4 chaves lá, e depois ficar lá, botando lá o A, o B, né, que são liga, desliga, o A e B lá, para vocês ficassem lá testando lá, né? Colocaria aqui, né, o A, B, o C e o D lá, além, né, para ficar testar as condições aqui de entrada, para ver lá como é que se reportaria, né, essa saída aí, tá? Tudo bem? Aqui é outro, ó. Aqui ele pegou um CI só, que é o 7400, é tudo NAND. Tudo NAND, é isso aqui, ó. Essa primeira. Então ele pegou, ó, a porta 1, botou o A e B na porta 1 e porta 1 e 2. Ele botou aqui o A na porta 1 e o B aqui na porta 2. Colocou a porta C, a variável C e D na porta 4 e 5. Né? Aqui ele colocou o C e o D. E pegou essa saída aí, ó, essa saída 3 e a saída 6, jogou na 9 e 10. Pegou a saída 3, jogou aqui no pino 9, e pegou a saída 6, jogou aqui no pino 10 aqui, e coletou a pino 8 aqui, vai ser a saída do circuito. Saída lá. Ó, é o pino 8 lá, tá aqui. É a saída do circuito. Tá bom? Tudo bem? Sim, professor. Uhum. Então aqui ele tem, aqui ele está mostrando na realidade o AND, OR, o NAND, o NOR, inversor, né? E aqui ele está mostrando, aqui você está vendo aqui aquela questão do teorema de De Morgan, tá? A multiplicação dos complementos é igual à soma, o complemento da soma, o complemento da multiplicação é a soma complementada. Então, está mostrando aí algumas propriedades, tá? Aqui ele está mostrando uma função, uma dada função que tem os números 1 e zeros, e aí, por exemplo, a gente poderia extrair daqui qual é a função, né? Z, quem é Z? Z igual a quem? Né? Eu tenho aqui esses 1s aqui e tal, e a gente poderia exatamente fazer o mapa de Carnot para obter essa expressão aqui, tá? Aqui são só alguns exemplos, mas aqui ele está mostrando, aqui é como a gente desenha nossas portas, e aqui o padrão do I3E, tá? O I3E é o Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos, é uma associação internacional, e existe essa padronização aqui para essas portas aqui, tá? É outra forma de desenhar. Então, aqui nessa figura aqui, ó, 3.43, ó, eu podia deixar como exercício também, ó, vocês encontrarem quem é X aqui, né? Por exemplo, faça um exercício legal que obtenha aqui a tabela verdade desse X, né, a partir das variáveis, e ver se você consegue depois simplificar, né, gerar uma equação, ou seja, diminuir, fazer a mesma função com menos portas, né? É um exercício bem interessante, tá? Isso aqui é praticamente igual ao que a gente já discutiu lá do carro, do que tem o sensor, praticamente igual. Que tem lá o sensor da luzinha, né, que acende no painel, se o cara está sentado, se a chave está na ignição e se o cara não colocou o cinto de segurança. São 3 variáveis. A diferença aqui é que ele colocou aqui uma luz de advertência para o caso onde a temperatura esteja alta, a pressão esteja alta e o RPM esteja baixo, né? Ou seja, se o motor está com RPM baixo, se está baixo, aí, né, eu acho que era
Alguma coisa assim, tem que ver lá no exercício lá. Né? Se o RPM está baixo, né? Uma das duas coisas aqui, a pressão... vamos olhar essa saída aqui desse ou aqui. Esse ou aqui, ele vai ser verdade em que possibilidades? Esse ou. Né? Ele exatamente é P ou R barrado, porque o R está barrado aqui. Então, quando a pressão for alta, ele, independente do R aqui, se tiver um aqui, já vai dar um aqui nessa saída, não é verdade? Se a pressão tiver alta, ele já vai, essa saída desse ou vai dar um aqui. Agora, se a pressão tiver baixa, ou seja, tiver um zero aqui, ó, para que aconteça um aqui nessa saída, na realidade a rotação tem que estar baixa para que isso aqui esteja invertido aqui de alta, né, para que apareça um aqui, para com o mundo da temperatura acender a luz de advertência. Ou seja, né, na realidade essa luz de advertência aqui vai estar disparando como? A temperatura tem que estar em alta, né? Quando o carro estiver parado, por exemplo, né? E a temperatura estiver alta. Exatamente. A temperatura está alta, a rotação está baixa e a pressão está baixa, por exemplo. Então, uma baixa pressão lá no motor, a rotação está baixa, mas a temperatura está alta, aí acende a luz de advertência. Ou outra possibilidade é qual? A temperatura está alta, né? A rotação pode estar alta, né? E a pressão tem que estar alta aqui. Né? Porque, estando aqui 1, aí isso aqui vai dar 0. Um dos dois aqui, né, tem que ser invertido, inclusive, né? Você vê pela causa desse inversor. Quando a pressão estiver alta, a rotação tem que estar baixa aqui, para que isso aqui dê 1 aqui, para que acenda, né, conjuntamente com a temperatura. Por outro lado, se a temperatura tiver 0 aqui, tiver baixa, independente do que tiver aqui, a luz não vai acender. Né? Esse alarme acende a temperatura em conjunto com duas condições aqui a mais. Tá? É um exemplo lá que está lá no TOS, também interessante. Você pode ver esse aqui também, pode fazer, a gente pode discutir. Então, esse capítulo 3, na realidade, fala um pouquinho das propriedades de álgebra booleana. Tá? O interessante para a gente também é esse capítulo 4, tá? Também ele vai lá mostrando aqui. Esse barrado, inclusive, ele deslocou um pouquinho para a esquerda, tá? Por exemplo, o barrado aqui é em cima do B. É só no PowerPoint que está assim, quer dizer, no livro está certo lá, tá? Então, aqui ele está mostrando aqui os mintermos, né? Por exemplo, aqui, ó, A barrado, B barrado. Você só vai fazer com que essa saída aqui vá para 1, ele só vai ser alto, essa saída aqui, em que condição? Só quando você colocar 0 aqui e 0 aqui. Né? Quando você colocar 0 aqui no A barrado e 0 no B barrado, eles vão inverter, vai ficar 1, pende 1, aí vai dar 0. Né? Porque esse 0 aqui, ó, ele vai inverter, vai dar 1 aqui. Esse 0 vai inverter, vai dar 1 aí, o end vai dar 1. Tá bom? Já esse outro aqui, ó, o A barrado, B. Então tem que estar um 0 aqui e 1 aqui para aqui. Né? Então, é como eu estava dizendo a vocês. Veja, para que isso aqui seja alto, apenas quando A igual a 0, B igual a 1. Você tem que jogar um... exatamente, só você olhar onde é que está barrado, onde é que está barrado tem que estar o 0. Onde é que não está barrado tem que dar 1. Você pode colocar 1 lá, tá? Tudo isso aqui, pessoal, ele está mostrando, a gente já discutiu em outras aulas, mas mostrando aí para chegar no mapa de Carnot, tá? Esse A barrado é aqui e o B barrado é aqui, assim. Né? Esse aqui não tem o barrado aqui no A, não. Aqui é A, B barrado. A, B barrado, e aqui é B, A barrado. O A está barrado aqui e aqui é o B que está barrado.
Aí ele está fazendo esse ou. Na realidade, ele está mostrando aqui para vocês essa equação aqui. Ó, se você olhar direitinho, ó, isso aqui é a equação do Shor. Tá? Então, esse circuito aqui, né, do jeito que está aqui, você substituiria por, né, colocaria assim o A, B e essa portinha aqui que é a Shor, né? É o ou exclusivo, tá? Aqui é só outro exemplo, tá com 3 variáveis, ele fez o AND de cada um e depois fez uma soma, tá? Aí aqui, ó, ele está começando, isso aqui é um exemplo parecido, como a gente já viu, a gente pegou lá no Varride, a partir de determinado valor, era 1 e menor do que tal valor, no caso aqui é 7. Ele quer que acima de maior ou igual a 7, a saída seja 1. Né? Seja 1 aqui, ó. Menor seja 0. Então, quais são os termos, né? Esse termo aqui, ó, quem é? Aqui é o A barrado, B, C, D, ó, tá aqui, né? Esse outro termo aqui, ó, é A normal, B normal, C barrado e D normal, tá aqui ele, ó. Né? Tudo bem? O que ele está mostrando aqui é que, por exemplo, se eu tenho essa saída assim, 4 variáveis, tá? E aqui eu tenho a minha saída, né? Meu circuito é a saída do circuito vai ser 1, vai ser verdadeira, quando o valor que é colocado na entrada em número binário seja igual ou maior do que 7, né? Igual ou maior do que 7. Então, exatamente aqui, ó. 7, 8, 9, 10, 11, até o 15 lá, todo mundo é 1 aqui, tá? E aqui são os termos, né? Então, a gente teria, assim, para esse caso é verdadeiro, para todos são verdadeiros aqui, né? E aí ele chega nessa equação final fazendo como? Fazendo aqui uma simplificação dessas, eu tenho que fazer um ou de todos esses aqui. Vai dar um trabalho danado fazer manualmente, né? Por isso que ele vai trabalhar aqui assim, ó. Fazendo aqui o mapa de Carnot, tá? E aqui, ó, no caso do mapa de Carnot, esse circuito aqui é o circuito XNOR. Veja, quando eles são iguais, né, quando são iguais vai dar 1, quando é diferente, dá 0. Aqui, eu tenho essa outra tabela, eu tenho 3 condições aqui, mais essa outra condição. Né? Essa primeira condição aqui, ó, A barrado, B barrado, C barrado, tá aqui. Onde é que ela ficaria aqui, né? Ó, A barrado, B barrado, C barrado. Né? Esse cara aqui, ó, esse 1 é esse cara aqui. Essa aqui, ó, A barrado, B barrado, C valendo 1. A barrado, B barrado, C valendo 1. Esse outro aqui. Esse terceiro, A barrado, B valendo 1, A barrado, B valendo 1, é essa linha aqui, e o C valendo 0. C valendo 0 é C barrado. Então, esse terceiro bit aqui, ó, ele está aqui. E esse último aqui é A, B, C barrado. Então, A, B está aqui, essa linha, e C barrado está aqui. Tudo bem aí? Tranquilo aí, pessoal? Sim, professor. Nesse caso aqui, ó, a gente poderia fazer uma simplificação aqui, ó. Nesse caso, o C barrado está fixo, né? Porque é a coluna, né? Então ficaria aqui C barrado. O que está mudando dessa linha aqui para essa outra linha é o A que está barrado aqui não está, o B está fixo. Então ficaria C barrado B.
E então a gente já deu conta aqui desses 2 bits, temos que dar conta aqui desse outro. Aqui é fácil, porque ó, o C barrado e C mudou. O que está fixo aqui é a linha. Então a linha, quem é essa linha aqui? A barrado, B barrado. Então, né, somaria aqui A barrado, B barrado. Então são esses 2 termos, eu pegaria esse aqui, né? Nesse outro aqui, ó, ele pegou esses 4, ó, esse termo aqui, ó. Então eu tenho A barrado, B barrado, né? Que seria aqui, ó, é como se fosse assim, o 00, 01, ó, pode ver que casa, né? O 01, o 11 e 10, né? 00, 01, 11 e 10. É porque esse barrado aqui é daqui do D, tá? É porque ele puxou aqui para a esquerda, é 10 aqui. Então vejam, 00AB, AB00 é essa linha aqui. E 01 no CD. 01 no CD está aqui. Então, esse bit aqui, ó, é exatamente esse cara aqui. Né? Já esse aqui, ó, vamos lá. 01, 01. 01 está aqui essa segunda linha. E o 01 está aqui, esse cara. Aí tem mais 2 aqui no final. 11, 01. Né? O 11 está aqui nessa linha aqui. 01 está aqui. É isso, essa coluna aqui, 01. Então, seria esse bit aqui. E no final, todo mundo 1. Ó. 1. Tem esse 1zinho aqui, ó, tá aqui. É muito parecido esse aqui com o de cima, né? Ele vai agrupar esses 2 bits aqui, tá? Quem vai cair fora, nesse caso aqui, vai ficar C barrado D. E o que está mudando da primeira, dessa linha aqui para essa, é quem? É o B. O B tá barrado aqui, aqui não está. Vai ficar o A barrado aqui. Então, ficaria A barrado. E aqui, nessas duas, aqui, ó, o que está acontecendo? Eu tenho AB, está fixo essa linha aqui. Então, aqui ficaria um ou AB. E das colunas, dessa para essa aqui, quem está mudando é o C. O C era 0 nessa segunda coluna e é 1 aqui na terceira. Então, o D está livre, valendo 1. Então, ficaria D aqui. Então, tudo bem aí? Veja que o mapa de Carnot, ó, eu tinha aqui 4 que a gente chama os min-termos, tá? Os termos que são válidos. A equação original, sem simplificação, seria essa. Você poderia trabalhar, mas quando a gente joga no mapa de Carnot, a gente chega numa simplificação melhor, né? Tudo bem por enquanto? Sim, professor. Então, ó, vejam, né, essas simplificações do mapa de Carnot, como eu falei a vocês, tem que ser 2 a 2, exemplos de 2 a 2, né? Aqui, ó, estão vizinhos, né, na coluna ou numa linha, né? Aí ele pode pegar também uma ponta aqui, ó, e a outra, por quê? Porque eles estão na mesma coluna, só está variando a linha, tá? A mesma coluna. E aqui também, ó, ele está na mesma linha, só está mudando a coluna, tá? Então, aqui são exemplos de agrupamentos 2 a 2, né? Eu tenho exemplos de agrupamentos de 4, ó. Eles têm que ser dessa forma aqui, ou é coluna, ou é deitado assim, ó, tipo um quadrado deitado ou em pé, ou agrupados aqui, né, como um quadrado, né? Aqui é retângulo, e pode ser também dessa forma aqui, ó, agrupamento, porque se você analisar direitinho, quando você faz o giro, né, dessa coluna aqui, por exemplo, para essa aqui, você está mudando dessa coluna para essa aqui um bit apenas, né? Porque a realidade o barra está aqui em cima. Então aqui é 00 e aqui é 10. Então só muda um bit em cada vez. E é possível também, ó, pessoal, fazer o agrupamento dos 4 assim, ó. Pegar os da ponta aí também, tá?
Nesse caso aqui, o que é que o cara fez? Ele eliminou a coluna C e eliminou o A aqui, tá? Ficou só... Tá? Esse agrupamento pode ser maior apenas se tiver mais variáveis, né? Sim, em relação porque aqui, por exemplo, eu tenho só 3 variáveis, né? Aí 4 variáveis, você pode ter até mais, 5 variáveis, aí você tem que fazer, no caso de 5 variáveis, você vai ter que fazer 2 mapas de Carnot aqui, de 4, e colocar, por exemplo, sei lá, esse primeiro mapa aqui seria E igual a 0, e aqui seria E igual a 1. Seria a 5ª variável, né? E você ia ter que trabalhar aí e tal. Mas nesse caso, com 5 variáveis, você teria uma tabela, em vez de 16, você teria uma tabela de 32 linhas, né? Aí ficaria 16 bits em um desse aqui e outros 16 aqui, sabe? Não é muito comum, não. A gente não coloca exercício grande assim, não, porque não dá trabalho, sabe? Esses aqui, ó, agrupamento de 8, ó. Quando o cara vê um agrupamento desse, chega a dar uma felicidade, porque aqui você está eliminando todas as colunas, ó, porque todas foram, e está eliminando uma variável aqui, que no caso aqui é o A, porque o A está barrado aqui e aqui não está, então ficou só B, ó. Veja, quando você agrupa 2 bits, você elimina uma variável, tá? Elimina uma variável. Aqui tinha 3, ficaram 2, né? Quando você faz um agrupamento aqui de 4, você elimina 2 variáveis, tá? Então aqui você tinha 3 variáveis, ó, A, B, C, ficou só um termo. Você eliminou 2, tá? Quando você agrupa 8, né? Seria o log do quanto você agrupou lá na base 2, né? Se você agrupou 8, você vai eliminar 3 variáveis, né? Só está sobrando uma. Então, você pode agrupar assim, ó, o retângulo na vertical, o retângulo horizontal, pegando as pontas verticais ou as pontas aqui no lance aqui na horizontal, tá? São todas formas. Aí você tem, aqui a gente está fazendo eles individualmente e tal, mas aí tem essa questão, como a gente já fez até no exercício que a gente abriu a aula, do reuso, né? Que aqui, ó, o cara agrupou aqui inicialmente esses 4. Quando ele agrupou 4, ele eliminou 2 variáveis. Ficou só com, aqui no caso do B e o D, né? Então, esse bloco aqui tá aqui. Depois, ele fez o agrupamento aqui, ó, dessas 2. Então, ele está aqui em cima do CD e está aqui, você tinha... porque esse barra aqui não é do A, não. O barra é do B, tá? É porque tá mal... Não, deixa eu ver aqui. 0001. Não, tá certo aqui. Aqui o barra é do A. Aqui é 01, aqui é 11 e aqui é 10, tá certo. Então, você fazendo esse agrupamento aqui, o que é que foi eliminado daqui para cá? O B caiu fora e o A está fixo. Ó. O A valia 1 e aqui está 1, por isso que o A está aqui. Então, esse bloquinho, ó, eu usei 2, aí ele me deu uma variável. E essa aqui, ó, ele está solto lá, ele não tem como ser eliminado. Então, ele gera esse min termo aqui, que é o min termo completo. Ele, né, ficou lá, então, o A barrado, B barrado, C, D barrado, né? Ficou lá completo, não teve como eliminar. Já esse aqui, ó, ele pegou essas 4, né? Que vai dar quem aqui? Eliminou 2. Vai ser que o A ele foi eliminado aqui, e aqui em cima foi o D que foi eliminado. Então ficou B, C barrado. Esses 4 aqui, esse termo aqui. Aí ele pegou esses 4 aqui, ó. Se você for ver, ó, ele na linha, como ele pegou a linha toda, ele matou todos os 6 e D, o C e o D. Ficou fixo
aqui no A barrado, B barrado, está aqui. Então, esse bloco aqui é esse. E aí tinha mais um bit aqui que estava solto, aí ele agrupou com esse termo aqui, CD está fixo nessa coluna, e o que mudou dessa primeira linha para a segunda linha foi o B. O B mudou, então o A barrado está fixo, então ficou o A barrado. Tudo bem aí, pessoal? Sim, professor. Beleza. Aqui é outro exemplo, né? Ele fez agrupamentos olha como é que ele fez aqui, né? Ele pegou 2 a 2, né? 2 a 2 aqui. Por quê? Porque ele não ia conseguir resolver, porque de repente ele podia pegar mais um termo aqui, ó, mas ele tinha que dar conta dos outros termos aqui que iam estar isolados. Então ele colocou aqui. Veja, um agrupamento de 2, ele mata uma variável. Eram 4 variáveis ao todo, cada terminho fica com 2, né? Então, tem alguns exemplos mais aqui, pessoal, tá? Esse aqui, por exemplo, né? Ó, vamos dar uma olhada. Esse bloco aqui todo, ó. O que é que resulta esse bloco aí? Matei todas as linhas. Colunas, ó. O que é fixo? Sobra só o C, né? É só ser barrado, sobra. Ser barrado. Então, é exatamente esse termo que já foi aí. Aí eu posso pegar esse termo aqui, ó, assim, e fazer isso com esse aqui, assim, ó. E aí, ó, matei também todas as linhas, e Só aí o D barrado. ficou debarrado, exatamente. O D estava na primeira e na última, né? Debarrado. E aí ainda tem esse bit aqui, ó, tá perdido, mas eu posso usar os vizinhos aqui para fazer esse agrupamento. E aí eu matei todas as colunas, mas aí a linha está fixa. A linha fixa, então fica A, B barrado, então é exatamente o que está aqui. Tá certo? Certo, professor. E aí, ó, pessoal, né, teremos casos onde vai aparecer uma variável, por exemplo, que vai ter assim, um X, que é don't care, tá? Esse X aí, vocês vão ver que é um resultado assim de uma saída, uma parte da lógica lá que a gente chama assim, o don't care, que quer dizer assim, não importa, né? Então, quando a gente puxa esses, por exemplo, aqui, ó, no caso do AB, A0, B igual a 1, A0, B igual a 1, tá aqui, esse C igual a 1 tá aqui, ó, esse X aqui, ó, ele vem para cá. E esse outro X aqui, ele está aqui. Veja, quando tiver uma situação dessa, que a gente tiver esses don't care, que vocês vão ver, então, eu vou poder escolher se eu quero que ele seja 0 ou que seja 1, se for mais interessante. No caso aqui, eu vou olhar para cá, olha, eu poderia agrupar, se esse X aqui fosse igual a 1, eu faria esse agrupamento aqui, né? E esse aqui eu vou desprezar. Desprezar quer dizer assim, ele pode valer 0, não tem problema. Então, nessa situação aqui, ó, foi vantajoso ele escolher que esse X aqui valesse 1, tá? Então, aqui já antecipando, né, que vão acontecer vários casos que a gente vai surgir lá na nossa tabela, esse caso aí do don't care, tá? Como aqui, ó, tá? Que no caso de um circuito, por exemplo, de um elevador que tivesse essa situação aqui, sei lá, talvez aqui fosse um motor e algumas funcionalidades aqui, e tivesse essa lógica aqui, e a porta do elevador vai abrir ou não, de acordo com essa tabela. Então, vejam que nessa tabela tem lá, além de verdade e falso, que é os zeros e uns, lá vai ter lá um don't care lá. Quando ele puxou todos esses essa coluna aqui toda para meu mapa de Carnot, apareceu assim, ó. E aí, né, você vai escolher, né, o que é mais interessante, né? No caso aqui, ele escolheu
fazer com que esses aqui, né, valessem 0. Né? Por quê? Porque aí aqui ele vai agrupar, por exemplo, esses dois, depois fez o agrupamento aqui desses dois aqui, desses 4, quer dizer, e depois fez o agrupamento aqui desses, né, e obteve lá, então, essa expressão mais simplificada, tá? Então, o don't care aí, ele vai servir para a gente em situações que sejam vantajosas a gente escolher o x valendo 1 ou 0, tá? Tudo bem? Aqui é o XOR. Deixa eu pular aqui um pouquinho. Aqui, ó, é exatamente que uma das discussões nossas hoje de manhã, né? Detector de igualdade. Lá a gente abriu a aula exatamente com isso, ó. Quando tem um número binário, a gente colocou A1, B1 e tal, mas aqui X1, X0, Y1, Y0. A gente viu que aqui é um XNOR, né? Um XNOR. Essa porta aqui vai dar 1 quando essas entradas aqui, as entradas deles forem iguais. Quando for tanto 0, 0, ou quando for 1, 1. Né? Então, o que é que ele fez? Ele pegou aqui o x1, botou aqui e botou o y1. Quando o x1 foi igual ao y1 e quando o x0 foi igual ao y0, isso aqui, os dois vão dar 1, 1. E esse end aqui, quando forem verdades nos dois casos, aí ele dá saída lá positiva, lá saída 1. A gente discutiu isso no início, né, da aula, inclusive. Né? Aqui é só um circuito, simplificar, está falando aqui que pode ser o XNOR, pode ser usado, porque ele pegou esse circuito aqui e tal, e aí ele trabalhou de repente aqui para simplificar, usou uma porta XNOR, tá? Está falando de falhas, encapsulamento. Deixa eu passar aqui para o... Aqui a gente está no 4A, deixa eu ver se eu coloco aqui o 4B. Acho que o 4B, se tem alguma coisa aqui interessante. Isso aqui, pessoal, a gente discutiu um pouquinho quando a gente falou das famílias, quando a gente abriu o TTE, um datasheet, que aí tinha lá falando, por exemplo, que abaixo de 0,8 volts, no caso do TTL, num componente que a gente estava discutindo, ele considera nível lógico baixo. Acima de 2 volts, né, e até 5, de 2 a 5, aí ele considera nível lógico 1. E essa faixa aqui entre 0,8 e 2, por exemplo, ele considerava indeterminado. Né? No caso do CMOS, lá para um circuito também, aí tem lá essa questão aí, ó, do nível lógico também abaixo de 1,5 e acima de 3,5. Aí você tem um nível, né, uma faixa aqui, por exemplo, de 2 volts, que você deveria, vamos supor, fazer com que o seu circuito evitasse, né, tomar as precauções para que evitasse. Né? Aqui ele está mostrando, ó, no caso, o CI, 6 portinhas, 7404, 6 portas inversoras. Vou ver se tem alguma coisa interessante. E falando aqui que às vezes o CI está internamente pode estar aberto, aí formas de você teria que ir lá no laboratório, né, testar essas portas. Antigamente, até no laboratório, a gente tinha um testador de CI. A gente colocava lá o CI, ele detectava qual era o número dele e colocava, né, jogava as entradas aqui, colhia a saída para ver, né, para que o aluno no laboratório perdesse menos tempo, porque às vezes você monta uma protoboard lá imensa e quando vai ver, não funciona, às vezes é um dos CIs que está com problema, né? Aqui ele está colocando, ó, aqui é um OU exclusivo, 2 portas NAND, e aqui também essa aqui também não deixa de ser um NAND, né? Porque é a outra forma de você descrever um NAND, colocar lá os inversores em um OU, tá? Na entrada. Então, aqui, ó, quando você olha assim, um circuito desse tipo, pessoal, você está vendo que o Z1 é um OU exclusivo, que é o 7486. O Z2 aqui, ó,
Z2, 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 todo mundo aqui é esse outro circuito aqui, o 7400, que são a NAND, tá? E aí, essa numeração, ó, 5, 4, 13, 12, são exatamente os pinos do circuito, tá? A gente já... Tá aqui, ó. Essa pinagem aqui, ó. Tá? Ele está pegando aqui, por exemplo... Ele está pegando aqui, no caso aqui, ó. Essa parte aqui, ele está pegando o pino 4 e o pino 5 e está pegando a saída do 6. Está jogando, ó, pino 4, pino 5 são entradas e está colhendo lá a saída no 6 lá, né? Está pegando a saída no 6 aqui, tá? Aí está pegando essa saída aqui, está jogando lá no pino 10. Pegando a saída aqui, essa saída 11. Está pegando essa saída 11 aqui, ó. E está jogando no pino 9, por exemplo. Ó. É como pegar essa saída aqui do 11 e jogando aqui no pino 9, que vai ser a entrada para... Né? Está pegando esse pino 6 e jogando aqui no 10. Tá? Então, é para facilitar, inclusive, né, para saber... quando a gente fosse implementar um circuito, né, colocar os fios lá, tal, facilitasse a visualização, tá? Bem, esse capítulo, pessoal, praticamente é lógica, né? Então, um exercício como esse aqui também, né? Eu vou ver os que eu coloco para vocês, né? Dado lá 3 variáveis, um circuito, né? Montar a tabela verdade disso aqui, né? Tá? Então, vou fazer o seguinte, nós temos ainda mais só uns 10 minutinhos. Vou voltar aqui para o Varride, só para a gente discutir o início aqui de decodificador e MUX, tá? Então, pessoal, imagine um circuito, tá? Onde eu tenho o meu decodificador, é um circuito que eu tenho 2 entradas e 4 saídas, tá? Meu decodificador, decoder, tá? Vai ser bem importante esse circuitinho. 2 entradas, 4 saídas. Quando eu colocar 00, quando eu colocar aqui 00, eu quero que só essa saída 0 esteja ativa. Veja que o I1 é mais importante que o I0, tá? Aqui, ó, quando eu coloco aqui 01, olhando de baixo para cima, porque o I1 é mais importante do que o I0. 01, eu quero que atue essa aqui. 10, né? Olhando de baixo para cima. 10. Eu quero que só essa seja ativada. E quando eu colocar aqui 1, só essa seja ativada. Então, eu quero fazer um circuito, não uma caixinha, onde eu vou colocar entradas, tá? Vou colocar entradas 00. Eu quero que só uma saída esteja ativa. Tudo bem? Isso aí vai ser muito importante, porque se eu tenho múltiplos dispositivos, às vezes eu quero endereçar, eu quero mandar uma informação só para um dispositivo. E aí esse decoder vai ajudar a gente a, tipo assim, selecionar o dispositivo que eu quero atuar, tá? Eu quero mandar tal informação, tá? Então, se vocês olharem direitinho, fazer esse circuito aqui é basicamente usando portinhas AND, tá? E inversores, ó. Quando eu coloco lá o I1 e o I0, tá? Então, se eu passar aqui pelo esse inversor, passar o I0 e I1, então eu tenho aqui quem, ó? Eu tenho I1 barrado e tenho aqui o I0 barrado. Então, vai ser exatamente o D0. Quando for 00, isso aqui vai estar ativo. No caso aqui desse outro aqui, ó, do D1, vai ser I1 barrado e 0 não barrado. Aqui vai ser, ó, quando o I1 valer 1 e quando o I0 valer 0. Então vai ser exatamente passando aqui, ó. O I1 ele vem diretamente do I1 e o I0 está vindo aqui, ó, barrado. E esse último aqui é I1 e 0 sem estar barrado, né? Então, vejam, fazendo aqui esse circuitinho com portas AND, eu consigo fazer meu decodificador, tá? Tudo bem até agora, pessoal?
Sim, professor. Se você olhar direitinho, né? Eu vou aqui abrir Excel. Se você olhar direitinho, pessoal, você vai ver que, basicamente, o que a gente está fazendo aí seria isso aqui, ó, tá? Olha aqui, ó, 00, pega só isso aqui, ó, 00, 01, 10 e 1. Então, quando eu jogar 00, quem vai estar ativo é o D0. Quando eu jogar 01, quem vai estar ativo é o D1. 10 vai ser o D2 e o 11 vai ser o D3. Então, eu tenho essa, como se fosse uma matriz diagonal. O que está sendo colocado aqui a mais é exatamente esse pino aqui de entrada do E, né? Esse Ezinho aqui que é o enable, tá? Vejam, eu coloquei um pino aqui, pessoal, que é uma espécie de pino de controle, né? Aqui nesses circuitos iniciais não tem, mas nesses dois aqui de baixo tem, tá? Então, como é que funciona o enable, tá? Quando o enable está ativado, valendo 1, então o circuito vai funcionar como a gente descreveu aqui. Por exemplo, ele colocou aqui 1, a saída era para dar 1 aqui, ó, tá aqui dando 1. Agora, quando o enable está em 0, independente do que eu colocar aqui na entrada, aqui, vai estar todo mundo 0. Ou seja, é como se ele não tivesse, né, ele zera tudo lá. Então, por isso que essa tabela aqui, ele está assim, ó. Exatamente, quando o enable está em 0, independente das entradas, a saída aqui está todo mundo 0. Tá? Está todo mundo em 0 aqui. Agora, quando o enable está ativo, de acordo com o que você colocar na entrada, aí você vai ter uma das saídas ativas. Tudo bem? Uma das saídas vai estar ativa. Se você colocar o enable em 0, independente do que tiver na entrada, vai dar tudo 0. O enable estando em 1, ou seja, meu circuito está habilitado a trabalhar, enable, e aí eu vou colocar as minhas entradas aqui, que é meu código, e ele vai disparar, né? Uma das saídas vai estar ativa. Isso aqui para 2 bits de entrada, né? Que é o caso aqui, ó. 2 bits, tá? Se eu colocasse aqui um I2, que era um bit a mais aqui, né? Então eu teria, se eu colocasse uma variável a mais, eu teria aqui 3 variáveis, né? E aí 2 elevado a 3, né? Eu teria 8 linhas. Mais ainda o meu enable. Quando o enable estiver em 0, né? Todo mundo vai para 0. Agora, quando o enable estiver em 1, aí, dependendo do código que eu coloque, né, uma das minhas 8 saídas agora, porque eu vou ter aqui o D0, D1, D2, D3, né? Aí eu tenho 8 saídas, né? Uma delas vai estar ativa. Então, aqui é porque eu tenho 2 variáveis de entrada, então eu tenho 4 combinações. Quando eu tenho 3 variáveis, eu terei 8 combinações de saída, né? Tá bom? Então, esse aqui é o decodificador, tá? Tudo bem aí, pessoal? Então, vou fechar aqui, ó. Vou só mais colocar esse aqui. Aqui, exatamente esse circuitinho. É o decodificador de 2, aqui a gente chama assim de 2 para 4. 2 para 4, ó. A tabela verdade, as equações, exatamente como está aqui, tá? Aqui a tabelinha, ó, exatamente como a gente discutiu também, ó. Veja, essa tabela que eu discuti aqui, assim, ó. O que é que o pessoal faz? Para que não coloque isso aqui, ó, todo mundo aqui está 0, 0, 0, né? O que é que o pessoal faz? O pessoal simplifica, né? Coloca assim, ó. Quando o enable estiver em 0, ó, tá vendo aqui o don't care, ó, o don't care? Independente do que está aqui, ó, se for 0 ou 1, 0 ou 1, 0 ou 1 aqui nessas entradas, todo mundo vai para 0 aqui, ó. Né? Ou seja, na realidade são esses termos aqui, ó. Quando o E está em 0, eu não quero saber nem o que está aqui, ó. Vai ser
a saída vai ser 0. Então, ele pegou essas 8 linhas aí e simplificou aqui numa única linha aqui. Tá? Agora, se o enable está valendo 1, o circuito está habilitado a funcionar, aí a saída vai depender das entradas. Quando for 000, quem vai a saída? O 0. Está vendo aqui? Aqui é porque, pronto, eu estou com uma espécie de diagonal invertida aí, que depende de como você coloca as variáveis. Né? O O7 está aqui, que é a saída output 7. Quando tiver o número 7 aqui, só ele vai estar ativo. É porque da forma que eu desenhei aqui, eu botei o 0 aqui nesse lado aqui. Eu podia ter invertido, botar o D7 aqui para o outro lado, tá? É só a inversão das variáveis, tá? É a mesma coisa, tá? Deixa eu... Aqui ficou, para não confundir com vocês. Mas aqui, ó, então, meu circuito, a gente viu que o circuito com 2 para 4 é esse, né? Ó, 2 para 4, 2 para 4. E aqui seria o 3 para 8. Ó. Eu tenho 3 variáveis, e aqui as minhas 8 saídas. É a mesma coisa dessa aqui. Ó. Praticamente, se você olhar esse circuitinho que é o de 2 para 4, pode olhar direitinho que é o 3 para 8. Né? Cada saída tem uma espécie de um código único. Por exemplo, o F4 aqui, ó, quando o X for 1 e o Y e o Z forem 0, aí isso aqui vai estar ativo, tá? Tudo bem? Isso em programação a gente pode fazer também, vocês vão ver mais para frente, isso aqui em VHDL, tá? Tudo bem? Então, eu queria que vocês dessem uma olhada, a gente já está com o tempo aqui já bem no limite, tá? Aqui, eu tenho um decodificador que a gente vai discutir, a gente discute no início da outra aula. Pode ser. Mas vejam que... ou a gente pode fechar aqui. Na realidade, ó, aqui é um contador. Eu tenho um contador de último minuto, né, ele conta de 59 até 0, é um contador decrescente, tá? Vai ver isso aqui na unidade 2 do nosso curso. E no caso aqui, o que é que ele está fazendo? Ele está fazendo com que... Aqui eu tenho uma barra de LEDs, uma barra de lâmpadas, que ele vai lá, 59, 58, 57, ele vai... Só uma lâmpada acende por vez. Aí, quando ele chega lá no 000, só essa lâmpada acende, seria... uma espécie de circuito para mostrar uma espécie de contador decrescente para o ano novo, mas também podia ser para, sei lá, para lançar um foguete, alguma coisa assim. É como se fosse uma barra de lâmpadas, tá? E você... tinha lá, ó, aqui está o valor 2, ó, 2, ó, 2, depois 1, 0, aí ele, né? Então, a gente usa um decodificador, né? Apenas uma dessas saídas vai estar ativa, de acordo com a numeração que a gente coloca aqui na entrada, tá? Tudo bem? A gente vai ver isso melhor mais para frente. Vou deixar para vocês também um exercício que seria esse aqui. Eu tenho 4 variáveis de entrada, 4 variáveis de saída. Eu quero um codificador, né, de binário para Gray. Ou seja, você tem essas variáveis de entrada, de CBA, e vai gerar uma saída, né, 4 entradas, 4 saídas. Gerar lá o Y, o Z, o X, o W, nessa jogada aqui, tá? Um mapeamento de entrada para saída, tá? Eu vou botar lá no SIGA para vocês, porque aí a gente discute na próxima aula. Próxima aula a gente vai discutir também vai continuar e vai fechar essa questão do MUX, tá? Multiplexador. E aí, basicamente, na quarta-feira, pessoal, a gente praticamente acaba o capítulo 2, viu? O senhor pode mostrar de novo qual é a atividade, só para tirar um print aqui e fazer. Tá. Na realidade, ó... Eu vou mandar no SIGA para vocês. Seria... tá certo. Seria assim, dado que eu tenho um número binário em 4 bits, me gere a saída codificada nesse código Gray, tá? Então, quando tiver 000, você vai ter que... a saída vai ser essa. Quando tiver 001 e tal... O que é que você tem que fazer aqui, na realidade? Você vai ter que fazer 4 mapas de Carnot.
um mapa para para W, um para o Z, um para o X e um para o Y. Vão ser 4 mapas, vão ser 4 equações. Eu tenho, então, aqui A, B, C, D, 4 entradas, A, B, C, D, e tenho 4 saídas. As 4 saídas são lá o X, Y, Z. Então, cada uma dessas aqui é um circuito. Você vai ter que fazer lá um mapinha de Carnot lá para pegar essa coluna aqui, onde é que ela é verdade, e gerar a equação de quando ela é verdade, sabe? Esse aqui é até fácil, porque ele está aqui, na realidade o circuito é fácil, vocês vão ver lá. Você vai pegar um bloco aqui grande aqui, vai conseguir simplificar aqui esses uns aí no mapa, tá? Eu vou colocar lá para vocês, que aí a ideia, pessoal, é que na quarta-feira a gente faça até um exercício, pode de repente até valendo ponto, tá? Para que a gente estimule aí esses exercícios, tá? E aí a gente vai falar de multiplexador também, então é importante a gente discutir, se vocês já puderem olhar o que é um MUX. Porque o MUX ele é extremamente importante, que é como se fosse o seletor. Lá em linguagem de programação, a gente tem lá, por exemplo, o if, né? Se tal condição assim, então vá para cá, caso contrário, vá lá, o else vai lá para o outro lado. Então, o MUX ele funciona mais ou menos isso, ele vai poder direcionar um fluxo de dados de acordo com uma seleção que o usuário, uma condição que o usuário coloca lá na entrada, tá? Então, o MUX é extremamente importante também, nesse sentido aí, tá? Beleza? Alguém chegou depois, que precisa que eu depois acrescente a presença? Professor, você já fez a chamada? Eu fiz no início. Mas é Ícaro que está falando? Ah, tá. Eu acho que eu não estava não na hora da chamada. Não, eu estava Foi. presente, professor, na hora. O Ícaro eu botei, Mona Lisa que não, né? Eu acrescento. Tá bom, obrigada. Beleza. Olha aqui que o rapaz aqui, o Wesley, ele colocou um circuitinho lá, um DigiSim, né? Que Pedro ele... Carvalho está pedindo para falar por ele, eu acho que ele não estava presente na hora. Ele está sem microfone. Sim. Tá. Então é Pedro e Mona Lisa. É verdade? São os dois, né? Então pronto. É isso mesmo. Professor, Então, para enviar essa atividade